Apocalipse capítulo 14, versículo 1, o ponto 6, que diz o Monte Sião e o templo. Bom, então esses 144 mil, eles apareceram no Monte Sião. O Monte Sião, ele é separado do templo. O templo ficava no Monte Moriá, ok? Então, por que eles estão no Monte Sião, se o templo estava no Monte Moriá? Então, como eu já disse, o templo ainda estava num estado de contaminação. O comentário diz: o Monte Sião ficava ao lado do Monte Moriá, onde o templo de Salomão foi edificado. Então eu coloco aí 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, que diz: e começou Salomão a edificar a casa de Yahvé em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Yahvé se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ilha de Ornã, o Jebuseu. E onde Deus ordenou que Abraão sacrificasse Isaque, também foi no Monte Moriá, né? Ou aqui um monte na terra de Moriá, que nós acreditamos ser o mesmo monte. Ou seja, Abraão levou Isaque no Monte Moriá, onde seria construído o templo. Gênesis capítulo 22, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. A elevação do Monte Sião também nos indica um simbolismo. Normalmente os livros falam aproximadamente, mas existe uma medida exata, né? E Ernesto Ognini, que foi aí um grande comentarista no meio cristão batista, né? No seu livro Geografia da Terra Santa, ele fala sobre o Monte Sião, que ele sobe 777 metros sobre o nível do mar. O anteplano do Sião foi chamado de Cidade Alta por Flávio Joséfo, 33 metros mais alto que o Moriá. Na parte sul do Moriá está Ofel, chamada Cidade Baixa de Jerusalém. Então veja que interessante. Eu gostei quando eu vi, estudando de geografia bíblica, né? Porque, veja, nós estamos em um momento da grande tribulação, segundo período da grande tribulação, que toda a humanidade adotou a marca da besta, o número 666, o número do nome da besta, o número do nome do anticristo. E em oposição tem um grupo que se converteu a Jesus, e eles estão sobre um monte, que a altitude desse monte, o ponto mais alto, é de 777 metros. E também ele fica 33 metros acima do Monte Moriá. Então, mesmo essa numeração, alguém pode considerar, isso é só uma coincidência, né? Mas é interessante. O comentário prossegue. No primeiro período da grande tribulação, o templo estava contaminado pela presença do ungido do dragão, o anticristo. Apocalipse 14 retrata o segundo período da grande tribulação. Não há como precisar se esses 144 mil aparecem no início desse segundo período ou no final, mas o fato é que o texto retrata uma restauração no culto a Deus. Por isso, nós vamos continuar lendo o texto e veremos que existe uma comunhão de louvor, um louvor que envolve céu e terra, para retratar esse momento tão importante da história da humanidade, que é a conversão dos descendentes de Abraão. A partir da conversão deles, Yahvé implanta o seu reino aqui na terra. O comentário prossegue. Talvez esse seja o momento em que ocorre o mais perfeito culto a Deus na história de Israel. Talvez comparável ao momento da inauguração do templo nos dias de Salomão. Mas este culto prestado pelos 144 mil
ocorre em louvor à morte do Cordeiro na cruz. Ou seja, ocorre entre judeus que encontraram o Messias. Então, por isso que eu acredito que esse será o momento de um louvor que nunca ocorreu na história da humanidade. Porque é um grupo de judeus que creu em Jesus e que estão ali no Monte Sião louvando juntamente com os céus. O aperfeiçoamento do culto será crescente, nasce na grande tribulação e prossegue pelo milênio e pela eternidade. O fato de o culto ocorrer no Monte Sião e não no Monte Moriá indica que o templo ainda está em purificação, concordando com Daniel 12, versículo 9. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ou seja, se a abominação desoladora foi colocada na metade da grande tribulação, significa que a segunda metade da grande tribulação, que dura 1260 dias, por toda a segunda metade da grande tribulação, o templo estará contaminado. E essa contaminação só será tirada 1290 dias depois, ou seja, 30 dias depois do fim da grande tribulação. O comentário prossegue. O anjo disse a Daniel que deveria contar 1290 dias, tendo como início a metade da grande tribulação, quando o anticristo rompe a sua aliança e estabelece a abominação desoladora. Contando da metade da grande tribulação, 1290 dias se encerra após o fim da grande tribulação, pois cada metade possui duração de 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. O templo só voltará a ser utilizado no milênio. Isso é importante porque o momento do encontro de Jesus com Israel no Yom Kippur, ele provavelmente marcará o seguinte: Israel não pode realizar o ritual do Yom Kippur, talvez por eles ainda não terem a arca, mas também porque o templo está contaminado e o anticristo está cercando Jerusalém, está perto de entrar em Jerusalém, e os 144 mil estão pregando, e muitos estão recebendo sonhos, visões. Deus está se manifestando, o Espírito Santo está operando nos israelitas e vai aumentando o número de conversão, até que no dia do Yom Kippur eles falam: olha, nós não temos como realizar o ritual de Yom Kippur. Então, diante de tantos convertidos, esses 144 mil e outros vão propor: olha, vamos então pedir perdão a Yahvé, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador. Isso é o que nós podemos observar nas profecias, juntando o Apocalipse com Daniel e com outros textos. Seria essa a conclusão. Os israelitas não teriam como realizar o dia da expiação. Talvez eles nem achem a arca. E sem a arca, não tem como eles realizarem o dia da expiação. Então, vamos dizer, alguém falará para Israel, se eu falo, as oportunidades que eu tive de evangelizar um israelita, eu falei para eles: olha, enquanto vocês não tiverem a arca, vocês não vão alcançar o perdão de Deus, porque o perdão de Deus, vocês, segundo a lei do Antigo Testamento, vocês dependem da arca, para vocês levarem o sangue até a tampa da arca, que é o propiciatório. Então vocês têm que buscar uma outra saída. Se não tem a arca, qual a outra saída para vocês alcançarem perdão? É encontrar com Jesus Cristo, é rever a interpretação de vocês. E é claro que isso na grande tribulação vai estar sendo feito pelas duas testemunhas, pelos 144 mil e outros que vierem agregando-se, convertendo a Jesus. O comentário prossegue. Além da purificação do templo, serão então 1290 dias, os sacerdotes deverão ser treinados para adorar ao Cordeiro sem a necessidade de sacrifício de animais. Como eu disse, alguns defendem que durante o milênio haverá sacrifício de animais. Eu acredito que não.
Se eles aceitaram Jesus como Salvador, durante o milênio Israel viverá como a igreja hoje. A igreja faz sacrifício de animais? É claro que não. Esse tempo de preparo fará com que o templo só volte a ser usado 2.300 tardes e manhãs após a contaminação pelo anticristo. Eu separei aí Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava comigo, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então aqui eu estou colocando possibilidades, mas o que nós observamos é: o santuário só será purificado durante o milênio, porque o tempo que é dado aqui ultrapassa a segunda metade da grande tribulação. E também é importante enfatizar, esse é um período em que Israel converteu-se a Jesus. Então eles aprenderão que Jesus, ele é o sacrifício perfeito e que não há necessidade de nenhum outro sacrifício. Assim como a igreja faz hoje. Não há necessidade de sacrifício. Então, por isso eu defendo que o santuário será purificado, mas o culto será diferente. O sacrifício de animais não existirá mais.